Volte a ser criança Mel. Durante 8 meses, em todos os meus devocionais e orações, eu ouvi a voz de Deus me dizendo essa frase. E eu me perguntava se eu estava deixando de alguma forma a minha inocência de lado, se eu estava apressando demais a minha vida, ou se eu não estava me deixando ser corrigida por Deus, pelos meus pais, pela liderança. E essas perguntas sondavam o meu coração em busca da revelação dessa frase tão simples e tão direta que Deus vinha me dizendo: volte a ser criança Mel. Então eu comecei a sondar minhas lembranças. Me perguntava quem eu era quando eu era criança. O que eu podia ter deixado para trás. O que aconteceu com aquela Mel. E eu fui lembrando e voltando minhas memórias até que eu cheguei em 2005. Eu tinha apenas 3 anos e era a minha primeira viagem missionária. Eu tinha ido com os meus pais e com a igreja para fazer um impacto evangelístico em Grajaú, São Paulo, junto com o Promisservos, que é um evento missionário promovido pela Missão Servos. E eu lembro que nessa viagem os missionários todos me chamavam de pequena missionária, a missionariazinha, já que eu tinha apenas 3 anos. E eu evangelizava, eu falava, né? E eu lembro nessa viagem, nós fizemos uma peça que falava assim, que Jesus falava: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, porque a elas pertence o reino dos céus. E é muito engraçado como eu lembro dessa viagem, mesmo fazendo tanto tempo, como se fosse há 1 ano atrás. Hoje eu tenho 18 anos, na época eu tinha 13. Eu lembro nessa viagem, quando a gente apresentou essa peça, eu pensei assim: se o reino dos céus pertence às crianças, eu espero nunca deixar de ser uma. Essa viagem mudou a minha vida. Depois dela, tudo que eu faço, tudo que eu fazia, passou a ser para missões, de missões e através das missões. A partir dali, o campo missionário passou a ser meu refúgio e meu trabalho. Em algum momento da minha vida, eu conheci o texto de Mateus 6,33. E eu resolvi que não importava o que eu fizesse na vida, todas as minhas trocas de fase, todas as minhas primícias seriam oferecidas a Deus. Então, se eu começasse a estudar, primeiro eu estudaria para Deus. Se eu começasse a trabalhar, primeiro eu trabalharia para Deus. Tudo que eu fizesse, primeiro seria para Deus. Mas eu cresci. E eu esqueci o que era realmente importante na minha vida. Quando eu cresci, eu comecei a colocar minhas ambições, os meus sonhos e projetos à frente da vontade de Deus para mim. A vontade do que meu pai queria para mim. Quando eu cresci, eu tirei Deus do centro da minha vida, eu tirei Deus do primeiro, eu tirei Ele do primeiro lugar, tirei Ele do centro, e eu engavetei Deus em um pequeno espaço do meu coração. Nessa pandemia, Ele me deu um checkmate. Ele falou assim: Mel, decida-se. Ou você vai viver para mim, através de mim, e você vai me dar seu tudo, ou eu não quero nada. Ou você me entrega novamente o seu coração inteiro, ou eu não quero nada. Deus disse assim: eu quero sim ou não. Não existe meio termo com Ele. Ele me deu um checkmate. Ou eu me entregava inteira para Ele, como um sacrifício vivo, ou Ele ia tirar a mão da minha vida. Ele não ia dificultar a minha vida, mas eu só chegaria onde as minhas pernas são capazes de alcançar. Para Deus, não importava o quão inteligente eu sou, porque Ele é o dono de toda a sabedoria. Para Deus, não me importava o quão talentosa eu sou, porque a Ele pertencem os melhores dons, como diz a Bíblia. Ele não se importava com o tamanho do meu networking, porque essas pessoas foram Ele que colocou na minha vida. Para Deus, para Ele, a única coisa que importava era onde Ele estava na minha vida. Ele era o primeiro, o centro, ou estava de último?
apenas um detalhe da minha vida. Ele queria o meu sim ou não. Não existia meio termo. E foi aí que eu entendi. Antes de ir para a faculdade, eu devia entregar novamente a minha primícia para ele. Antes de estudar para realizar o meu sonho, eu tinha que realizar o sonho de Deus em minha vida. Mas como? Eu perguntei para ele. E ele me respondeu no mesmo dia. Ele me lembrou de um sonho antigo. Quando eu tinha por volta de uns 12 anos, eu prometi para mim mesma e prometi para Deus que antes de entrar na faculdade eu faria pelo menos uma viagem intercultural missionária. Ok, o como já estava aí, mas para onde? E ele também me respondeu. Me apresentou o Prisma, uma escola de missões na Suíça, onde durante 11 semanas, de 9 de janeiro a 24 de março, eu trabalharia exclusivamente para Deus. O lugar onde eu seria desafiada a renunciar os meus próprios moldes e padrões culturais para adotar novas formas de pensar e fazer, que me permitam chegar ao coração de outros povos. Mas chega nas minhas palavras. Agora eu vou apresentar para vocês o vídeo do idealizador desse projeto. Mas eu gostaria de pedir que vocês não fossem embora ao assistir esse vídeo, mas esperem um pouquinho, que assim que o vídeo acabar, eu volto para falar com vocês de novo. 30 años atrás, Thomas Fuggerling tuvo un sueño. Dios puso una carga en mi corazón para tener una escuela de discipulado enfocado en misiones mundiales para el joven cristiano latino. En el año 2018 se hizo realidad cuando nació Prisma, la Escuela Intercultural Misionera de Movida en Walsenhausen, Suiza. Es un programa teórico y práctico intensivo para jóvenes y adultos que desean realizar un entrenamiento intercultural misionero básico adquiriendo herramientas para aprender a vivir y a moverse en otra cultura, en la convivencia con otros alumnos de otras culturas, en el trabajo diario y en la salida a otros países y a otras iglesias, está practicando todo lo que está aprendiendo también en la teoría. Las clases teóricas son impartidas por profesores y misioneros latinos, europeos y norteamericanos que viven y trabajan en contextos transculturales. Comparten sobre las bases bíblicas de la misión, adaptación cultural y aprendizaje de otros idiomas, los desafíos del trabajo en contextos interculturales, el trabajo con refugiados y musulmanes, cómo apoyar a la Iglesia Nacional Europea, vida espiritual y mucho más. En Prisma aprendes desde que te levantas hasta que te acuestas. El trabajo práctico de mantenimiento y construcción del predio, la huerta, los animales, la cocina, haciendo leña, limpiando nieve y mucho más es parte del programa de formación del carácter y el aprender a vivir en otras culturas. Te forma a través del trabajo, la disciplina, la puntualidad, el orden y limpieza, la perseverancia, el trabajo en equipo y vida en comunidad. Las prácticas y viajes misioneros a otros países ocupan el 40% del programa de Prisma, donde los alumnos ponen todo lo aprendido en práctica y están confrontados con la misión de Dios. Los fines de semana visitamos iglesias y ministerios para servirles y aprender de cerca lo que Dios está haciendo con ellos. Esto trae bendición a la Iglesia Europea y también impacta y sensibiliza al alumno. Prepárate y encuentra tu lugar en la misión de Dios. Ven a Prisma. Oi, gente, já passaram alguns dias desde que eu gravei a primeira parte, mas eu fiz questão de estar em casa para gravar essa parte, porque em casa a gente pode mostrar nossa vulnerabilidade de uma forma mais sincera. Bom, esse projeto, juntando passagens e o projeto em si, por ser pago em euro, sai em torno de R$22 mil. E eu e minha família não temos condições nenhuma de pagar. No início, eu achava que se eu pedisse ajuda quanto a isso para pessoas de fora, além de oração, seria como se eu não estivesse tendo fé que Deus, de fato, ia me levar, se fosse a vontade dele. Mas um dia eu estava fazendo meu devocional e Deus, de uma forma muito direta, me disse a seguinte frase: Mel, permita que meus filhos lhe abençoem. Então,
eu venho aqui hoje me permitir ser abençoada por vocês. Vocês quem? Vocês, amigos, família e irmãos da igreja. E todo aquele que acreditar que o jovem vocacionado pode alcançar a outros e edificar e ser exemplo para a próxima geração. Mas como fazer isso, Mel? Você pode me perguntar. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é orar por mim. Eu preciso de intercessores para lutar comigo essa guerra espiritual, porque nós sabemos que o diabo não fica nem um pouco feliz quando os filhos de Deus fazem o que ele manda. Segunda coisa, compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas possam contribuir com a obra de Cristo em minha vida. Terceiro, contribuindo financeiramente. Deixarei aqui os meus dados do Pix e minha conta bancária para quem quiser me ajudar. E quarto, orando, compartilhando e contribuindo. O ID de Cristo não é apenas para quem vai, mas também existem pessoas que enviam, existem pessoas que intercedem e existem aqueles que ouvem. Então, eu conto com a ajuda de vocês para que, de fato, Deus possa completar a vontade dele na minha vida. Bom, eu vou criar um grupo para quem quiser ser atualizado sobre as atividades e novidades do projeto, enquanto eu estiver lá. Caso você queira participar desse grupo, eu vou pedir para você me mandar mensagem na DM ou aceitar o convite que eu vou mandar para quem eu já tenho mais contato. Bom, é isso, gente. Que Deus abençoe muito vocês. E conto com vocês para embarcarem comigo nessa missão. E também venho fazer um convite para vocês perguntarem qual o sonho que Deus implantou no seu coração que você tem deixado para trás, que você deixou morrer. E eu te convido, assim como eu, ir atrás dos planos de Deus. Deixar de fazer planos super baseados no que você quer, no que você acredita ser o melhor para você. E sempre perguntar para Deus, qual é o próximo passo? Qual a próxima coisa que eu devo fazer? E eu acredito, com toda a fé que eu possa ter, que a vontade de Deus é de fato boa, agradável e perfeita. Então, eu não duvido nem um pouco do quão melhor é os planos de Deus para mim. E eu convido a você a não duvidar também. É isso, gente. Tenham agora uma boa tarde. Se você está assistindo esse vídeo à noite, então boa noite. Se você está assistindo de dia, bom dia. E é isso.